Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. Armas nucleares para a Ucrânia. A Rússia atacou o supermercado na cidade de Kharkiv, capital da província do mesmo nome, na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês, inscritos no canal. Aqui você vê a verdade. Fake news são proibidas. Fique com a verdade. Muito obrigado. Conto com vocês. A Ucrânia deveria receber armas nucleares se a entrada na OTAN for adiada, disse o líder ucraniano, presidente Volodymyr Zelensky. Os Estados Unidos da América devem fornecer à Ucrânia uma garantia de segurança alternativa, diz o Zelensky, como armas nucleares, caso não estejam prontos para aceitar o país na OTAN, disse Zelensky em uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan. O Piers Morgan já foi, inclusive, âncora na CNN, num programa, de um talk show de entrevistas. Aí fica uma mensagem muito clara, né? As negociações começaram e as negociações estão sendo feitas agora através da imprensa, ou seja, o Putin diz uma coisa, o que ele quer, o Trump diz que, através de seus assessores, e ele já disse pessoalmente também, que a entrada na OTAN da Ucrânia deveria ser retardada por 20 anos, mas Putin não quer que nem seja nem por 20, nem por 30, nem por 50, nem por toda a eternidade. E é isso que está se conversando, que é um ponto fundamental para a garantia de segurança da Ucrânia. Que tipo de suporte, né? Que tipo de mísseis, né? Eles nos darão armas nucleares? Aí, na sequência, o Zelensky fala isso. Então que nos dê armas nucleares, disse para o jornalista Piers Morgan, e falando sobre possíveis garantias, em vez de uma rápida entrada na OTAN, porque Zelensky vê, e a Ucrânia vê, né, o povo ucraniano também, que a única segurança contra os assassinos da Rússia e seu regime assassino é a entrada na OTAN, é a única garantia de segurança, como outros países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famigerada URSS, tem. Por causa disso, é um obstáculo à invasão da Rússia para esses países, porque a guerra contra um seria a guerra contra todos, que a Rússia teria que fazer. O Zelensky reconheceu que a adesão da Ucrânia à OTAN pode ser adiada por anos ou décadas, levantando a questão de como o país se defenderia. Ele dizia como é que nós vamos se defender, né? Então é uma questão levantada por ele, é um assunto palpitante, recente, eu reafirmo, né? As negociações estão sendo feitas através da imprensa neste momento, ainda não cara a cara, frente a frente e face a face. A Ucrânia solicitou a adesão da OTAN no início da invasão em larga escala da Rússia, em 2022. Ou seja, antes ela não era candidata a entrar na OTAN. Esse negócio de que ela entraria na OTAN, que a Rússia invadiu para impedir que ela entrasse na OTAN, é sonho, mentira do ditador russo. Como sempre, é um contador de mentiras. Pode ser um dia fazer um filme sobre ele dizendo o contador de mentiras. É o cara que mais conta mentiras do mundo e é o dono da maior fábrica de fake news do mundo. Mas a Ucrânia ainda não recebeu um convite oficial. Tem que analisar isso também, porque a OTAN reluta, porque tem membros que não aceitam, nesse momento, a entrada da Ucrânia na OTAN. Inclusive, até no futuro, tem países que não aceitariam, né? Apesar de uma promessa feita no ano passado, de que o caminho de Kiev, né, da Ucrânia, no caso, para a adesão, é irreversível. No entanto, países, inclusive como os Estados Unidos da América, inclusive sob o governo de Joe Biden e agora sob Trump também, eles são contra, né? A Alemanha é contra, a Hungria e a Eslováquia nem no futuro. Os Estados Unidos da América e a Alemanha no futuro sim. Agora a Hungria e a Eslováquia, que são os gatinhos que vivem no colo
do famigerado ditador russo, eles resistem à entrada para sempre da Ucrânia. São os agentes declarados do ditador na OTAN e na União Europeia. A única entrada que a Ucrânia havia pleiteado antes dessa segunda fase da invasão da Rússia era entrar na União Europeia para participar do desenvolvimento econômico da Ucrânia junto aos países desenvolvidos, que são entre os países mais desenvolvidos do mundo, os da União Europeia, ou seja, seria muito importante para o desenvolvimento econômico da Ucrânia. Mas o invejoso e tenebroso ditador russo viu isso como uma questão que não pode. Ele enxerga a Ucrânia como sua, né? Como sua propriedade, onde ele é o grande imperador que tem direito sobre a vida e a morte das pessoas na Ucrânia, que é o que ele está fazendo agora. Então, nós temos que ver que o Ocidente pode fornecer mísseis à Ucrânia para deter a Rússia, sim. Capacidade de armas nucleares russas, no entanto, a Rússia tem a capacidade nuclear. Então, se a Ucrânia não entrar na OTAN, ela tem que ter também a capacidade nuclear. É tudo uma questão de retórica, mas a mensagem do presidente Zelensky foi dada, né? Aí o presidente Zelensky diz, vamos fazer o seguinte. Ele disse, na realidade, vamos fazer isso, né? Palavras dele, eu vou dizer textualmente as palavras deles. Devolvam-nos as armas nucleares, deem-nos sistemas de mísseis, ajudem-nos a financiar um exército de 1 milhão de soldados ou enviem seus contingentes para partes do país, no caso do país, a Ucrânia, né, onde queremos estabilidade para que as pessoas se sintam seguras. Essas foram as palavras delineadas pelo líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que criticou a decisão da Ucrânia na década de 90 de abandonar as armas nucleares sem receber garantias de segurança robustas em troca. Ele já tinha, inclusive, feito essas críticas anteriormente em outras entrevistas, né? Porque pelo Memorando de Budapeste, vocês lembram, em 1994, que foi assinado, a Ucrânia renunciou ao arsenal nuclear da era soviética, estacionado em seu território, e aderiu ao tratado, eu diria, não é estacionado como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estacionado, mas sob o comando das tropas ucranianas na época. E quando houve a separação, a falência do sistema comunista, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, as armas nucleares continuaram lá, sob o comando e operação das tropas ucranianas na época, né? Então eram operadas pelo sistema ucraniano e, infelizmente, ela aderiu a esse tratado de não proliferação de armas nucleares, que não vale nada, né? Um papel que não vale nada, porque tem muita gente fazendo armas nucleares e não quer nem saber. E ninguém consegue fazer nada, né? Exemplo, Irã, Coreia do Norte, etc. Mas a Ucrânia não é um país como eles, né? Não é uma ditadura, não é um país que quer provocar guerra com ninguém. Ao contrário da assassina Rússia, né? Em troca, os Estados Unidos e o Reino Unido e a Rússia, vou novamente dizer que eu disse em muitos vídeos atrás, forneceram garantias de segurança para a Ucrânia se entregasse as armas. 20 anos depois, no entanto, a Rússia ocupou a Crimeia, que foi em 2014. Em 94 ela assinou o acordo e entregou as armas. Para quem ela entregou? Para a Rússia. 30 anos depois, ela está travando uma guerra pesada, com muitas mortes, muita destruição para a Ucrânia, com muitas perdas em larga escala, né, movida por essa Rússia assassina, dirigida por um ditador assassino. A invasão reacendeu as discussões se a Ucrânia deve desenvolver armas nucleares como forma de dissuasão ou não. Embora, acho que o presidente Zelensky é inteligente nisso, né? Ele disse que ele afirma, né, que a adesão à OTAN continua sendo a melhor garantia de segurança possível e ele tem dito que não tem planos de construir um novo arsenal nuclear. Ele é um cara inteligente, ele não diria que vou construir armas nucleares. Ele não quer mostrar assim que ele é belicista. Mas eu tenho certeza que a mensagem está dada. Olha, se vocês não nos ajudarem, mas vamos ter que fazer arma nuclear para nos defender da Rússia. Corretíssimo e inteligentíssimo o presidente Zelensky ao fazer estas afirmações. Enquanto isso, na noite de ontem, no dia
5 de fevereiro, o exército russo lançou um ataque de drones na cidade de Kharkiv, e especificamente num bairro chamado Kyiv, né? Kyivsky Rayon, né? Ou seja, o bairro de Kyiv, na cidade de Kharkiv, que leva o mesmo nome, esse bairro, da capital. E o ataque ocorreu em um dos maiores mercados, supermercados de Kharkiv, no distrito, esse bairro que eu falei para vocês, né? Perto de uma grande estrutura de transportes também, que foi atacada. Existe incêndio no pavilhões de compras, onde tem clientes. No entanto, até agora, não sei se será, provavelmente talvez se acontecia durante o dia, não deve ter acontecido vítimas graves, pelo menos, nenhuma informação sobre as vítimas foi noticiada até o momento, né? Então a gente espera que de fato sejam apenas prejuízos materiais. Foi à noite, né? Foi ontem à noite, é recente agora, e quando nós estamos fazendo esse vídeo. Então não deve ter tido vítimas graves, pelo menos por enquanto, e os bombeiros continuam trabalhando na busca por vítimas, né? E obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês, inscritos no canal. Você acabou de ver aqui a verdade do que aconteceu. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.